Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos aqui mais uma vez, para falar sobre a palavra de Deus com vocês, A palavra mais importante nas nossas vidas, Nossos corações, Que Deus venha falar grandemente com cada um de vocês. Para quem não me conhece, sou a Josi Ferreira, aqui meu esposo Austin, e ele vai estar falando da palavra de Deus aqui para nós. Graça e paz a todos os ouvintes que vão participar desta gravação. Que a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus, esteja na vida de cada um. Hoje nós vamos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Nós vamos ler até o versículo de número 39. Romanos 8, versículo 31. Nós vamos ler até o versículo 39. Versículo por versículo e explicando, comentando. E desta forma simples de ministrar a palavra, eu creio que todos aqueles que ouvirem essa gravação vão entender com mais simplicidade. Amém? A minha esposa vai ler o versículo de número 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho próprio poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas essas coisas? Olha que versículo maravilhoso, hein? Que diremos, pois, a estas coisas? Ele fez uma pergunta, à igreja que estava lendo a sua carta, como nós que somos igreja estamos lendo esta carta. O apóstolo Paulo nem tinha noção de que 2000 anos depois, eu e minha esposa e todos que estão ouvindo essa gravação iria ler esse versículo, Olha que maravilha! Deus é muito maravilhoso. Olha, o apóstolo Paulo falou assim, a igreja de Roma, e nós também, Que diremos, pois, a estas coisas? Tem um ponto de interrogação ali, ó. Ele fez uma pergunta. Aí ele foi e continuou fazendo uma outra pergunta. Se Deus é por nós, se o Criador do universo é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Nós temos, irmãos, que ter essa fé do apóstolo Paulo e dos apóstolos em geral e os irmãos do primeiro século. Por quê? Porque não tem adversário que vença o nosso Deus. Então o apóstolo Paulo ele coloca Deus, o Criador, como o nosso protetor, ajudador, E que está a nosso favor. Se Deus é por nós, então Deus está ao nosso favor, irmã Josi? Sim. É o que está escrito aqui, Que diremos, pois, a estas coisas? Uma pergunta. Estas coisas, você pode colocar o que você estiver passando nessa pergunta. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? Perseguição, aflição, desemprego, enfermidade, investidas do mundo espiritual do mal contra nós, tudo. Calúnia, difamação. Então, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, está ao nosso favor, ele faz a pergunta, quem será contra nós? Quem será contra nós?
o Deus Pai não tem adversário à sua altura. Não tem. Todos estão debaixo das suas ordens, debaixo da sua autoridade, debaixo dos seus pés. Não tem ninguém. Todos. Anjos, homens, autoridades, mundo vindouro, mundo de agora, passado, presente, futuro. Deus está acima de tudo. E se Ele está ao nosso favor, quem será contra nós? Paulo continua. Lê o versículo de número 32. Você já leu, né? Já. Ah, tá. Aquele que nem mesmo, olha só, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Então o apóstolo Paulo está falando do Criador, do Pai. Aquele que é o Pai, que nem mesmo seu próprio filho poupou. Olha só. Antes o entregou por todos nós. Aí ele faz uma outra pergunta. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Presta atenção na revelação desse versículo aí. O mais importante bem que Deus tem é o próprio Filho. E Ele entregou por todos nós. O mais importante. O Filho para o Pai é o mais importante do que tudo que existe no universo. E Paulo está dizendo ali, aquele que não poupou o próprio Filho, ele antes o entregou por todos nós. Ó, o entregou por todos nós como um substituto para ser castigado em nosso lugar, para não recebermos o castigo que merecíamos. Mas ele recebeu em nosso lugar para que fôssemos justificados diante dele através do seu Filho. Paulo continua: não nos dará com ele, juntamente com ele, olha, todas as coisas? O que eu e você, irmãos, precisamos não chega nem 1%, daquilo que é mais importante para Deus, que é o próprio Filho. Não chega. O mais importante ele já deu. Sim. Né, irmã José? Então, Muito importante. muito importante. Então, o que o Pai já deu ao próprio Filho, o restante é tudo gratuito para nós, juntamente com Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós temos todas as coisas que precisamos, tanto na parte física como na parte espiritual. Somos abençoados com todas as bênçãos de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Se você colocar e eu colocarmos na nossa cabeça que Deus está ao nosso favor e o que precisamos vem da mão de Deus, nada para na nossa frente. Tudo é derrubado em nome de Jesus e o nome do Deus Pai é glorificado. Leia o verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é o ser revelado nas Escrituras que está 24 horas nos acusando diante do Pai? Quem é o ser que está 24 horas nos acusando diante do Pai? Você sabe, irmã Josi? Eu sei, o Quem? diabo. O diabo. Ele que acusou Jó, né, lá no passado. Exatamente, porque como Satanás ele é espiritual, os demônios são espirituais, eles estão constantemente diante, mesmo que eles não entrem no céu, que seja, não sei, mesmo que eles não entrem no céu,
diante da face do Todo-Poderoso, mas como Deus é Espírito, eles também são, aonde eles estiverem, eles podem estar tentando acusação. E não é só o diabo não, tá? Homens também. Sim. Homens também. Influenciados pelo maligno, né? Influenciados pelo maligno. Então veja bem, quem tentará acusação, olha só. Uma outra pergunta que Paulo fez, tem um ponto de interrogação ali. Contra os escolhidos de Deus. Paulo já dá a resposta. É Deus que os justifica. Irmãos, não interessa o seu passado diante de Deus. Se você se arrependeu dos seus pecados e invocou o nome do Senhor Jesus para que o Pai venha perdoar, o sangue de Jesus te limpou de toda iniquidade. Sim. E você e eu somos justificados diante do Pai. O Pai nos vê justificado, perfeitos em espírito diante dele. Então não adianta o diabo vir acusar, não adianta os homens vir acusar você de alguma coisa, não adianta. O sangue do Senhor Jesus cobre a minha vida, cobre a sua vida, cobre a nossa vida e nos purifica de toda iniquidade, ponto final. Versículo de número 34. Leia. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Tá vendo? Quem os condenará? Fez uma pergunta. Quem os condenará? Olha só a resposta. Pois é Cristo quem morreu, Sim. ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que ele cita esse versículo? Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou, tem vários benefícios. E uma das finalidades era para que ele seja juiz de vivos e de mortos, segundo as Escrituras dizem. E o Pai entregou ao Filho todo o juízo. Então ele fez uma pergunta aqui: quem os condenará? Ele já deu a resposta: quem vai exercer o juízo naquele dia? É Cristo que morreu e que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós diante do Pai. Então não adianta acusar, não adianta apontar o dedo, não adianta falar mal de um escolhido, não. Porque quando a pessoa ela é escolhida, templo do Espírito Santo, ela foi purificada dos seus pecados para ser a habitação do Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus o revestiu. Estamos revestidos de Cristo e somos nova criatura. Então não adianta. Somos justificados diante de Deus. Quem vai condenar os acusadores? É Cristo. Cristo vai condenar os acusadores, tanto espirituais como homens que andam acusando os escolhidos de Deus. Por quê? Porque Jesus falou assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Julgados por quem? Por ele. Por ele. Tomar muito cuidado para não ficar julgando as pessoas. Só acusando. Só Deus Pai sabe aqueles que são seus. Só. As Escrituras revelam assim, ó, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem. Deus sabe quem é dele e quem não é. Então, tomar muito cuidado para não estar acusando um escolhido de Deus. Tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então, irmãos,
São várias perguntas o apóstolo Paulo fazendo e respondendo. Olha o verso 35, que maravilhoso. Quem nos separará do amor de Cristo? Jesus Cristo nos ama. Nos ama. Ponto final. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai chegar até Jesus e falar para Jesus assim: Senhor Jesus, para de amar fulano e cicrano? E aí? Quem vai fazer isso? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai conseguir separar você do amor de Jesus? Porque é Jesus que escolheu te amar primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quem é que vai conseguir fazer Jesus parar de te amar? Ele fez essa pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele continua fazendo outras perguntas. A tribulação? São perguntas. A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Qualquer situação que passarmos neste mundo, nada vai separar você e eu do amor de Cristo Jesus. Ele decidiu nos amar, amar os escolhidos e ponto final. Nada separa, nada. Versículo de número 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha só, como está escrito. Por amor de ti, a igreja, por amor de Jesus, né? Por amor de ti, aqui é Jesus. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Sabe o que significa isso? Aquele que ama a Deus, ama o Senhor Jesus, ama o Espírito Santo, ele não se importa com essa vida terrena. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu não tenho apego a essa matéria. Somos entregues à morte todo dia e somos ovelha para o matadouro. Então, para mim, tanto faz estar aqui como partir e estar com Cristo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se importa com a sua vida física. Não. Jesus disse assim, ó, não temas o que mata o corpo e não podem matar a alma. Não temas. Não se importa com a vida física. Não pode tocar no seu espírito, na sua alma. O seu espírito, a sua alma, a sua vida espiritual está oculta em Cristo Jesus. Ponto final. Ninguém toca. Nem o diabo toca. O maligno não toca também. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Qual o significado da palavra? Qual a diferença da palavra vencedores e mais que vencedores? Qual que é maior? A pessoa ser vencedor ou mais do que vencedor? Qual dessas duas palavras é a maior? Mais que vencedor. Mais do que vencedor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que em todas essas coisas nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Por quê? Nós somos mais do que vencedores? Pelo sacrifício? Pelo pagar o preço? Por causa de qualquer mandamento ou tradições humanas que nós praticamos? Não. Ele falou o seguinte: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo Jesus somente somos mais do que vencedores. Por quê? Porque o poder que nos liberta, que nos dá vitória, que nos ajuda a vencer o mal, o poder vem de Jesus Cristo. Então é através de Jesus Cristo que somos mais do que vencedores.
É o que está escrito no 37. Por quê? Porque ele nos amou e nos ama. Paulo continua no verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que bênção. Paulo reafirma tudo que ele disse para trás. Porque eu estou bem certo. Olha, outra palavra outra palavra importante. Porque eu estou bem certo de que nem a morte física, nem a morte, nem a vida, a pessoa estando vivo ou morto, né? Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Agora o principal no verso 39. Presta bem atenção. Nem alguma outra criatura. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Agora já está falando do amor do Pai. Do amor de Deus, Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que significa isso? Esse 39 no finalzinho. Não existe criatura no universo que separa eu e você do amor do Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os dois, o Pai e o Filho, decidiram amar os escolhidos, a igreja, e não há criatura que nos separa do amor deles. Não há criatura nenhuma que chegue diante do Pai e do Filho e do Espírito Santo e fala assim: olha, pare de amar aquele escolhido ali, pare de amar. Não existe isso. Estamos guardados, protegidos e temos o Criador em Cristo Jesus como o nosso ajudador. Amém? Vamos orar, abençoar o seu lar e em seguida a minha esposa, a irmã Josi, vai finalizar o vídeo. Feche seus olhos, coloque a mão no coração e nós vamos abençoar o lar de vocês e o nosso também, né? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, Pai, esteja sobre a minha vida, a minha casa e a casa de todos aqueles que participarem deste vídeo. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, libertos. Toda estrutura do diabo na tua casa seja removida em nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus, Pai, em Cristo Jesus esteja na tua casa. Seja próspero, saudável, que a luz do Eterno esteja na tua vida e na tua família. Em nome do Senhor Jesus, eu creio na tua vitória e na minha vitória, para a glória do nome do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Pode finalizar. Então, meus amores, nós vamos terminar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer aí nos comentários aí, nós vai estar marcando para responder vocês. E fiquem com Deus, que Deus abençoe o lar de vocês e que nunca falte pão na mesa de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Tchau. Tchau. Amém.